Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje daremos prosseguimento ao nosso estudo das listas, focalizando nas listas duplamente encadeadas. Então vamos ao conceito. Essas listas são listas que não são fisicamente adjacentes, ou seja, os elementos são colocados em blocos da memória escolhidos pelo compilador. Ela existe apenas uma sequência lógica. Então, os elementos eles são ligados de alguma forma, mas eles não estão fisicamente próximos. Então, o que elas diferem da lista da aula passada? Ela difere apenas que agora ela tem ligações para frente e para trás, ou seja, elementos de ligação anterior e posterior. Isso facilita muito a implementação, porque a lista simplesmente encadeada, que era a lista da aula passada, ela só ia para frente. Então tínhamos algumas dificuldades para realizar as operações. Agora, se ela vai para frente e para trás, nos ajuda no momento de fazer as operações, sobre a lista. Então, como que ela é definida? Ela é definida sempre com os seus valores, ou seja, o que vamos colocar na lista. Podem ser dados simples, apenas strings, apenas números, ou dados mais complexos, como uma struct, por exemplo, onde geralmente temos uma chave de ordenação. Então, um dos itens é escolhido para ser o item identificador daquele conjunto, e outras informações que eu julgar pertinente para aquela aplicação. Além disso, além dos valores, temos também a ligação para o próximo elemento da lista e para o elemento anterior da lista. Então, temos dois elementos de ligação agora definidos. Então, como que fica implementado? Ainda temos o dado, que ainda vai ser, como nos exemplos anteriores, um código numérico junto com um nome, um char, um conjunto de char. Temos também a lista, que ainda é a mesma definição. Temos a cabeça, que é o ponteiro para o início da lista, e o número de elementos. E agora temos o nó modificado, onde temos, além do dado, o próximo, que seria o ponteiro para o nó que vem depois, e o ponteiro para o anterior, que temos aqui definido. Então vamos às operações. Podemos fazer várias operações com essa lista, assim como podíamos fazer com a simplesmente encadeada. Veremos algumas nessa aula. Então, a inicialização, que nada mais é do que a preparação dessa lista para a utilização. Veremos a inserção, que pode ser tanto no início quanto numa posição adequada, sendo ordenado de alguma forma, escolhida, Vamos ver a remoção de elementos, E temos a busca, que a busca, neste caso, desse tipo de lista, não terá nenhuma modificação com relação às listas simplesmente encadeadas. A única diferença é que podemos buscar elementos para frente ou para trás. Então vamos às operações. Então vamos começar com a inicialização da lista. O que fazemos na inicialização? Criamos a lista. Então entramos com a lista, Vamos alocar, o espaço para guardar o ponteiro inicial e o número de elementos. Então fazemos essa alocação, pegamos o ponteiro de início da lista e aterramos, deixamos null, porque a lista começa vazia, e o número de elementos é zerado, porque também começa vazio. Então vamos às inserções. Começamos com a inserção mais simples, que é a inserção no início. Temos sempre que fazer algumas operações básicas, como testar se a lista tem elementos e fazer a alocação do nó novo. Então aqui alocamos o novo nó, colocamos os valores nele, testamos se a lista está vazia. Se a lista está vazia, este item vai ser o primeiro elemento. Então vamos colocar a cabeça da lista apontando para esse novo elemento e vamos agora atualizar os ponteiros de
posterior e anterior do novo elemento. Se a lista já tiver elementos, né, eu posso utilizar um ponteiro auxiliar ou não. Nesse caso, eu estou usando auxiliar. Vou colocar um ponteiro auxiliar, né, segurando a cabeça da lista atual, ou seja, ele vai segurar a lista para que eu não perca os elementos. Vou colocar o elemento na primeira posição, ou seja, a cabeça da lista passa a apontar para esse novo elemento e atualizo os ponteiros de anterior, posterior do novo e anterior do elemento que já existia na lista. Então, são 4 atualizações de ponteiro. Feitas as atualizações, atualizo o tamanho da lista e sai. Então, vamos ver o código, né? Temos aqui a alocação do novo nó com a colocação dos dados, né? Verificamos se não tem elementos na lista, ou seja, a lista está vazia. Fazemos a atualização dos ponteiros. Agora temos que atualizar 2 ponteiros, que é o ponteiro da cabeça da lista, que vai apontar para o novo elemento, e do elemento anterior, que neste caso vai apontar para a cabeça da lista. Existem implementações onde as pessoas escolhem aterrar este ponteiro. Então, o que pode acontecer é o primeiro elemento da lista ter o seu anterior aterrado e o último elemento da lista ter o seu posterior aterrado. Aí é a escolha de implementação. Eu escolhi deixar ele apontando para a cabeça. Então, esse é a lista vazia. E se a lista já tiver elementos, né? Eu vou colocar um ponteiro auxiliar aqui, né, segurando a lista, ou seja, apontando para onde a cabeça apontava anteriormente. Fazer a cabeça da lista apontar o novo elemento, né? O elemento próximo aqui que estava aterrado vai apontar para onde está o alce, né? E o alce anterior, que seria este ponteiro aqui, passa a apontar o novo elemento. Então, são 4 atualizações de ponteiro que são necessárias agora. Atualizo o tamanho da lista e finalizo. E se eu precisar fazer uma, né, inserção ordenada, né? Ainda temos que fazer a alocação do novo nó e a colocação dos valores. Ainda vamos fazer a verificação se a lista está vazia ou não. Só que agora, se a lista tiver elementos, eu tenho que fazer aquela busca que eu fiz na simplesmente encadeada. Faço uma busca da posição onde aquele elemento deve ser inserido, porque existe uma ordenação, né? E vou fazer a atualização dos 4 ponteiros, como eu fiz também na versão de inserção no início. Então, atualizo os ponteiros, né? E finalizo atualizando o tamanho da lista. Então, vamos ver isso numa implementação, né? Faço aqui a alocação do novo nó, né, com a colocação das informações. Se a lista está vazia, coloco ele na primeira posição, como eu fiz no algoritmo anterior. Então, seto a cabeça da lista, né, para esse novo elemento, seto o anterior do novo elemento para a cabeça da lista e coloco o número de elementos em 1. Se já tiver elementos na lista, aí eu tenho que fazer aquela busca, né? Agora, nessa busca, eu não precisaria parar um antes, porque eu tenho ponteiros do anterior e do posterior. Mas, se vocês quiserem aproveitar o conceito que a gente já tem da lista simplesmente cadeada, não tem problema de deixar da mesma forma, que foi o que eu fiz aqui. Eu busquei a posição e a posição volta uma posição antes. Então, suponha que o elemento vai aqui no meio. Então, a posição volta o anterior aqui. Se essa posição, né, voltar um valor nulo, significa que esse elemento deveria ser inserido na primeira posição. Então, eu posso até aproveitar o algoritmo anterior aqui e fazer a inserção no início. Suponha que ele não seja o elemento inicial, que ele vai ficar lá para o meio da lista. Então, eu coloco um auxiliar aqui, né, na próxima posição, né, faço a posição próximo aqui apontar para o novo elemento,
faço o novo elemento próximo apontar para o auxiliar, né? Aqui. Ou seja, faço a ligação aqui e faço a ligação aqui. Agora tenho que setar os anteriores. Então eu faço o novo anterior aqui, né? Apontar para a posição, para o elemento anterior, e faço o auxiliar anterior apontar para o novo, ou seja, fiz a atualização dos 4 ponteiros. Então, atualizei o tamanho da lista, porque agora ela tem mais um, e finalizo a inserção. Então, não tem muita diferença da inserção da simplesmente encadeada, só que o trabalho é um pouquinho maior, porque agora eu tenho 2 ponteiros a mais, certo? Remoção de elementos, ela vai ser parecida com a da simplesmente encadeada que a gente também já viu, né? Então eu faço aquele teste se só tem um elemento na lista, é só zerar a lista, porque ela vai ficar e aquele elemento que eu quero deletar está naquela posição, então só tem ele. Então zero o ponteiro de início da lista, ela vai ficar vazia e saio. Se eu tiver mais elementos, né, eu vou ter que setar os 4 ponteiros, né, 2, né, os anteriores e os posteriores dos elementos que vêm antes e depois, né, do elemento deletado. Faço, né, essa organização. Antes eu tive que fazer uma busca, porque eu tenho que saber se o elemento está lá ou não e onde ele está. E faço essa organização, reorganização dos ponteiros e saio. Então vamos ver isso no código, né? Então vejo se a lista só tem um elemento e é o elemento que eu estou procurando, eu zero a lista, ou seja, ela fica vazia, não tem mais elementos e aí eu saio. Se tenho vários elementos na lista, eu vou fazer o quê? Procurar esse elemento. A partir do momento em que eu encontrar aonde ele vai ser deletado, né, eu vou fazer o reposicionamento dos ponteiros. Então, se eu encontrei o elemento que eu quero, eu vou ter, né, o elemento anterior do que vai ser deletado contém a posição, né, coloco um auxiliar em cima do elemento deletado, e aí faço a atualização dos ponteiros. O posição próximo agora não pode mais apontar para alce, ele tem que apontar para quem? Para o alce próximo, né? E o elemento aqui que vem posterior, ou seja, o alce próximo anterior, que seria este elemento, tem que apontar não mais para o alce, ele tem que apontar para o elemento anterior, que seria para a posição, que é onde está esse ponteiro. Então, faço a atualização dos ponteiros, né? Esse elemento passa a não ser mais considerado e diminuo aqui o tamanho da nossa lista. Então, o que vimos nesses algoritmos é que com pequenas modificações, né? Ou seja, com pequenas alterações, eu tenho uma lista muito mais fácil de lidar. Eu tentei manter a mesma forma que o algoritmo anterior tinha. Só que, como temos ponteiros anterior e posterior, ficaria muito mais fácil. Eu nem precisaria de ponteiros auxiliares, a busca da posição fica mais simples, porque, né, não tem mais aquele elemento, né, que só posso ver o que vem antes, né? Tenho que parar antes, não precisaria mais, né? Então dava para simplificar a implementação, né? Se você quiser manter a mesma ideia, como eu fiz aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, também pode. Então agora a gente tem mais flexibilidade para lidar com a lista. Então eu deixei para vocês fazerem uma modificação, né, no pensamento, né? Então até esse presente momento a gente só tem a cabeça da lista, né? Então suponha que nesse tipo de lista a gente possa ter duas cabeças, né? Uma no fim e uma no começo. Então simplifica na hora de você fazer uma busca inversa, por exemplo, como eu pedi aqui, né? Ou uma impressão inversa da lista, porque eu tenho
2 inícios, certo? 2 cabeças, certo? Da lista. Então, tentem pensar nos algoritmos. Os algoritmos vão estar implementados lá no Moodle, certo? Olhem as implementações, tentem fazer esta, porque é bastante interessante você ter mais que uma cabeça da lista, certo? Simplifica muito, muito mais do que a gente já conseguiu com 2 ponteiros, certo? Então, olhem as listas, né? As implementações, né? Veja se vocês entendem e qualquer coisa me procurem. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.